a gente já ir iniciando logo em seguida a nossa aula. Deixa eu botar aqui a câmera. Bem, hoje nós já temos as nossas notas, o pastor Rivaldo já corrigiu, já passou para o pastor Abel as notas, e tivemos um número muito grande de pessoas que não fizeram essa avaliação. Sabemos que tivemos um evento no sábado e algumas pessoas não conseguiram acordar para ir para fazer a prova, outros não sei, outros motivos, não conseguiram chegar. E conversando com o pastor Abel essa semana, a gente pensou numa possibilidade de ter uma segunda chamada para que outros irmãos que tiveram algum motivo aí não pôde fazer a prova, ou até mesmo aqueles que não conseguiram alcançar uma boa nota, se quiser fazer uma segunda oportunidade de uma segunda prova. E aí a gente faria isso quando terminasse esse assunto, que fizesse a prova, depois a gente marcaria uma prova de recuperação atendendo os 3 conteúdos. Aí cobriria essa nota, para que possamos ver aqueles que perderam a primeira, perderam a segunda, ou se tirarem nota baixa na terceira, ou perderem por um motivo qualquer na terceira prova, faria assim. Então, isso é algo que a gente está ainda amadurecendo, e nós gostaríamos até mesmo de escutar a opinião dos irmãos. Outra coisa, no próximo sábado, o pastor Abel vai estar em viagem fazendo uma série de conferência em uma outra cidade, na cidade de Petrolina. E mais para a gente não ficar sem ter a aula, nós combinamos com ele para que ele gravasse essa aula, e aí a gente assistiria a aula gravada. Certamente não vai ser uma aula de 2 horas, como nós temos aqui. Por que a gente coloca 2 horas esse momento? Porque é um momento em que nós estamos presencial, mesmo online, mas estamos presentes na sala online. E aí a gente tem oportunidade de questionar, de tirar nossas dúvidas de imediato com o pastor Abel. Então, se a gente deixasse menor tempo, ele não conseguiria dar o conteúdo todo em 1 hora, por exemplo. Aí a gente estendeu para 2 horas para poder dar oportunidade dos irmãos fazerem também suas inferências, seus questionamentos durante a aula. Então, essa aula gravada certamente não será de 2 horas, porque ele vai expor todo o conteúdo continuamente, sem interrupção, porque vai ser uma gravação. E aí vocês poderiam perguntar, e as nossas dúvidas? As nossas dúvidas serão tiradas na aula seguinte, no dia 19, deixa eu me ver aqui, não, deixa eu olhar aqui o calendário. A próxima, cadê maio? Estou procurando maio. Eu botei o calendário errado aqui, botei do segundo semestre mostrando. Será dia 21. Então, a próxima aula, 14, vai ser online. A gente pode escolher esse horário que nós já temos reservado para esse fim, para ficar assistindo. Aí fica a critério de cada irmão, horário melhor de assistir. Que aí a gente conversa com o irmão Silas, para ele colocar lá no site da igreja, e todo mundo assiste no horário que melhor lhe convier. E no dia 21, que será presencial, aqui na igreja, aí a gente tem uns primeiros meia hora, digamos aí, para tirar dúvidas. Dúvidas se tira se a gente assistir. Então, é importante que a gente assista e anote aquilo que a gente não compreendeu. E aí, no início da aula, o pastor Abel tiraria as dúvidas e iniciaria o conteúdo seguinte. Por que essa nossa preocupação em fazer assim, irmãos? Porque poderá ter momentos
que a gente não tenha condições de ter essa aula, ou pelo pastor Abel precisar sair para ir para uma conferência, como vai ser no sábado seguinte, ou qualquer motivo, e ele colocando online, a gente tem condições de avançar, e o conteúdo avançar, e a gente não ficar sem ter aquela aula, certo? Então, essa é uma decisão que a gente tomou, sugerido por alguns irmãos domingo na igreja, e a gente achou a ideia ótima e estamos repassando para vocês, tá certo? E até aproveito para dizer, irmão Silas, que no dia 21, mesmo a aula sendo presencial, é muito importante que se grave, porque quando a gente grava, a gente tem a oportunidade de rever de novo aquele conteúdo, e aí a gente aprende mais. Tá certo? Aí, mesmo que o irmão não possa, que o senhor oriente aí a quem lhe substituir para gravar a aula presencial também. Tá certo? Ok, irmã. É super fácil. Era só os meninos terem aberto a câmera lá e botado para gravar somente. Não é? Já que o pastor estava falando ao microfone lá, né? Uhum. Aí ele ia capturando o áudio do microfone e da câmera, ia capturando também, gravava o arquivo lá, era só subir para o YouTube somente. Não é? Pronto. Então, nesse caso, a gente. É como faz os cultos, né? Que grava ali na hora tudo que está acontecendo. É da mesma forma. Então, seria a aula dessa forma também, gravada. Pronto. Então, nós vamos iniciar, vamos orar, pedindo a Deus a direção por essa mais uma aula hoje. Já estamos com um número não tão grande, mas já temos aí, acho que 9 pessoas. Mas as pessoas estão entrando. Não, tem 17, né? 17 pessoas já presentes. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade, te louvamos por estarmos aqui fazendo esse curso, que tu venha abençoar o teu servo que está dirigindo, que está à frente, que ele seja usado por ti. Abençoa cada irmão, abre as nossas mentes para compreender e sempre, ó Deus, colocar em prática em nossas vidas. Agradecemos também pela vida do irmão Silas, que tem sempre se disposto a nos ajudar nesse momento. Agradecemos pela vida dele e a vida da sua família. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pastor Abel, a palavra é sua. Amém. Graça e paz. Vamos dar início à nossa próxima disciplina, o Antigo Testamento, parte 2. Vamos estudar agora os livros históricos, né? Que vai ali do livro de Josué até o livro de Esther, no Antigo Testamento. Tá? Dentro dessa perspectiva histórica, é importante a gente entender que a Bíblia Sagrada, quando trata o livro da história, os livros históricos, ele trata exclusivamente a história de Israel e, por vezes, alguns povos que acabam se envolvendo de alguma forma com o povo israelita naquele período, né? Mas o foco da história, da literatura histórica do Antigo Testamento é, de fato, a história de Israel. Mas, mesmo assim, não é uma história de Israel no composto geral. É mais uma história de Israel dentro do aspecto da religião ou da fé judaica, fé israelita, e depois, posteriormente, a fé judaica, e não necessariamente uma obra exaustiva de toda a história de Israel. Você vê que, por vezes, o autor sagrado, ele chega a se referir, em alguns momentos, a outros livros, e nem todos a gente tem à disposição hoje, talvez a grande maioria não, do qual ele traz algumas questões, ou faz algumas referências, como se quem quisesse saber mais sobre a história. Mas o objetivo do texto bíblico é contar a história de Israel à luz dos eventos da fé do povo judeu. Tá? Então, nós temos, dentro da literatura histórica, uma divisão em dois termos. Tá? Uma literatura histórica deuteronômica, que vai ali entre Josué ao final do livro de Reis, e uma literatura do cronista, que pega os livros de crônicas até o livro de Neemias
e Neemias, né? Dentro desse primeiro composto, a história deuteronômica, nós possuímos aí uma unidade literária bastante interessante. Quem lê o livro de Josué ao livro de Reis, se você não estiver atento às divisões, parece que você está fazendo uma mesma leitura, o mesmo livro, porque ele possui uma unidade literária muito forte. Uma é continuação direta do outro. Então, a gente consegue perceber isso muito claro. Então, ele é um relato bíblico desde o período de Josué, quando Josué ele entra ali na Terra Prometida, ali, junto com os israelitas, ele invade a Terra Prometida e tem todos aqueles conflitos para tomar posse da terra, todos aqueles eventos ali do assentamento do povo israelita em Canaã até o seu exílio babilônico lá no final do livro de Reis. Então, você tem toda essa história dentro desses livros, chamado relato da história deuteronômica. Também ele possui uma unidade temática, pois demonstra como as bênçãos e maldições no livro de Deuteronômio se fizeram reais à medida que o povo obedecia ou rejeitava a Deus. A razão de nós chamarmos de história deuteronômica é porque a história ela tem uma forte ligação com essa perspectiva de Deuteronômio, do qual Deus ele abençoa o povo de Israel enquanto esse permanece fiel, mas também Deus ele castiga o povo de Israel quando ele se volta para seus pecados, a idolatria, a injustiça social e outras coisas mais. Então, essa ligação de bênção e maldição, que é muito clara dentro do livro de Deuteronômio, ela vai se refletir em todo momento dentro desses livros históricos. Obviamente, de uma maneira muito especial, por exemplo, o livro de Juízes, né? Onde Deus, o povo está em paz, mas aí ele começa a cometer alguns pecados, idolatria em especial. Então, o povo de Israel é levado a uma espécie de sofrimento, povos inimigos entram em conflito com ele, começa a perder as guerras, e aí o povo começa a sofrer. Aí ele clama, se arrepende dos seus pecados, aí Deus manda um agente para livrar o povo de Israel naquele momento, e ele passa a viver um momento de paz até que ele volta a cometer os mesmos pecados novamente. Então, essa história deuteronômica, ela claramente demonstra essa ligação entre os pecados de Deus, ou os pecados do povo e a fidelidade de Deus. Quando o povo permanece fiel a Deus, Deus o abençoa. Quando o povo peca, Deus manda o castigo para aquela nação. Deuteronômio lança um firme alicerce profético para o surgimento do profetismo em Israel. Por quê? Porque os profetas israelitas, eles sempre vão fazer ênfase à lei. Então, quando a nação ela começa a se desvirtuar do seu propósito inicial, quando eles começam a voltar os seus olhos para o pecado, para a idolatria, sempre vai aparecer um profeta para dizer, olha, o caminho não é esse. O caminho de acordo com a lei, de acordo com aquilo que está escrito lá no Pentateuco, em especial Deuteronômio, o caminho é esse aqui. Então, toda vez que o povo de Israel ele se desviava dos seus caminhos, os profetas apareciam com esse alicerce, né, com essa base dentro da perspectiva da lei. Né? Então, eles evocavam a lei para trazer o povo ao arrependimento. Também, nós vamos ter aí um forte alicerce para a monarquia em Israel, porque Deus ele vai fazer uma aliança com Davi, dizendo que sempre haveria um descendente para assumir o trono de Israel. Então, isso vai se tornar uma verdade bíblica ainda naquele tempo, e posteriormente, todos os profetas, depois de Davi, vão fazer, ou a grande maioria, né, vão fazer referências a essa aliança com Davi, de Deus com Davi, para demonstrar que a linhagem de Davi, de fato, é a linhagem abençoada por Deus, para ser rei de Israel. Então, sempre vai haver essa referência dos profetas com relação a isso aí. E, por fim, nós temos também o tema do arrependimento,
como um alívio para uma geração que sofria lá no cativeiro. Então, quando você termina a obra deuteronômica, lá em 2 Reis, você traz uma esperança, né? Porque o rei Jeoaquim, ele é liberto, dando a ideia de que o povo de Israel ainda veria uma libertação futura. Então, dá uma certa esperança para o povo judeu de que, em tempos posteriores, se o povo de fato se arrependesse, Deus traria alívio para aquela nação e também acabaria com o seu sofrimento. Então, nós temos aí, basicamente, esse tema do arrependimento muito forte dentro da literatura deuteronômica, com uma perspectiva de que o povo de Israel poderia se libertar dos seus inimigos e do seu sofrimento que ele passava naquela época. Então, sempre que o povo de Israel pecava, sofrimento, mas se ele se arrependesse, então ele poderia viver um período de paz e de bênção. Então, em resumo, isso é uma coisa que tem que ficar gravado na mente, no coração dos irmãos, a tese principal da obra historiográfico deuteronomista é: toda a história de Israel se resume numa história: fidelidade de Yahvé e infidelidade de Israel. Então, a história deuteronomista demonstra claramente que em todo momento Deus foi fiel, mas o povo de Israel não foi fiel. E por isso, todos os desastres, todas as dificuldades, todos os castigos que a nação sofreu, de fato, têm base nos seus próprios pecados. Tá? E aí, temos também a história do cronista, né? A chamada história cronista. É um relato de quem viveu depois do retorno do exílio babilônico. Ele faz uma retrospectiva e aí ele vai até mais longe. Ele vem de Adão até os seus dias atuais, né? Os dias que o cronista viveu, trazendo todo um relato até chegar na história do povo de Israel, como eles chegaram à terra, depois como eles saíram e, por fim, como eles retornam após o exílio. Então, é um relato posterior ao relato deuteronomista. Ele vem depois. O deuteronomista ele vai ter o seu fim por volta ali do ano 670, um pouco mais à frente, antes de Cristo. Mas o cronista não. O cronista ele vai entrar já quando o povo volta à Terra Prometida, nos seus primeiros anos ali. Então, a história cronista seria uma história mais recente do que a história deuteronomista, porque ela é relatada por um cronista de um tempo posterior, tá? De alguém que viveu depois do retorno do exílio babilônico. Então, ele pega ali de Crônicas a Neemias. O livro de Esté é um livro à parte, não é um livro dentro desse contexto. O cronista ele pega ali Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, e basicamente você vê ali a referência de como se houvesse talvez até mesmo um único autor, ou no máximo 2. O livro de Crônicas e o livro de Esdras são muito parecidos em sua linguagem. Inclusive, a parte final do livro de Crônicas ela é muito semelhante ao início do livro de Esdras. Então, você tem ali, possivelmente, a história de um único autor. Tá? O livro de Neemias, possivelmente, seja aí as memórias do próprio Neemias registrado no livro. Mas nós vamos ver um pouco disso mais à frente. Tá? Então, qual é o foco da obra cronista? Tá? Você vai ver um forte interesse na parte sacerdotal. Então, por exemplo, enquanto o livro de Samuel ele não relata algumas coisas específicas das doações de Davi para a construção do templo, o livro de Crônicas faz questão de descrever em detalhes como isso se deu, ou também como Davi ele começa a organizar o culto que seria feito no templo, dividindo cantor, dividindo trabalhos e etc. Então, tudo isso aí, o autor cronista, ele tem esse desejo de trabalhar. Além do passo sacerdotal, obviamente, o templo e também a monarquia davídica. E por isso que o cronista ele não trabalha contando a história do Reino do Norte, a não ser
quando ela está diretamente ligada ao reino do sul, o reino de Judá. Então, ele se preocupa somente no reino de Judá, porque é lá que está o rei da linhagem de Davi. Inclusive, ele passa a chamar o Judá como Israel, dando a entender que, para o cronista, o reino do sul seria, de fato, o reino legítimo, e o reino do norte seria um reino rebelde que se desvinculou da linhagem davídica, contrariando assim a ordem de Deus e também não recebendo suas promessas. Tá? O objetivo da história cronista é encorajar os cativos, ou os ex-cativos, né? Eles estavam retornando da Babilônia e começando a se assentar novamente ali em Canaã, e provavelmente estavam desanimados, tristes, porque não viam mais aquelas épocas de glória do povo judeu. Então, eles voltam do exílio, lembrando os tempos gloriosos de Davi e Salomão, mas eles têm essa perspectiva de animar eles para uma nova realidade do qual Deus vai trabalhar na vida daquele povo. Então, o cronista ele tem essa preocupação de incentivar o povo de Israel através de história de grandes homens de Deus do passado, então, entre eles Davi e Salomão. É por isso que o próprio cronista ele omite deliberadamente os erros desses dois. Tá? Então, a culpa pela divisão do reino do norte, o reino do sul, para o autor de Reis, fica uma culpa conjunta, né, que começa lá em Salomão e termina lá no seu filho Roboão. O cronista ele coloca totalmente a culpa em Roboão. Ele isenta Salomão dessa divisão do reino. Tá? Com relação a Davi, é omitido as questões mais constrangedoras da vida dele. Por exemplo, não é falado do pecado de Davi com Batseba, não é falado da revolta de Absalão, não é falado de uma série de coisas que poderiam trazer algum constrangimento para a história de Davi. O cronista ele omite deliberadamente essas histórias. Não é que ele não conheça ou que ele não creia que seja verdade. É que não é o interesse dele trazer essa realidade para o povo de Israel. Ele não tem essa perspectiva de levar essa preocupação. Tá? Então, é muito desse entendimento. Bem, irmãos, essa primeira parte, para a gente começar a falar dos livros, né? Algum irmão tem alguma dúvida, alguma pergunta? Olha agora o cálice para sempre, tá? Para a gente passar para outra parte. Não tendo, vamos falar sobre o livro de Josué. A maioria desses livros históricos, tá? Você não tem assim uma referência clara de quem seria o autor. Tá? O que você tem é uma perspectiva através da tradição judaica, que indica que seria um ou outro. Então, por exemplo, no livro de Josué, a tradição judaica aponta para o próprio Josué, né? Que a gente não sabe necessariamente se ele de fato foi o autor do livro. Em nenhum momento ele se refere a Josué como sendo ele, ou ele se coloca na primeira pessoa quando se trata do próprio Josué. Então, não temos como saber de fato se teria sido o próprio Josué o autor do livro, tá? Mas o que nós sabemos é que há uma clara referência a se tratar de uma testemunha ocular. Pois não, Jonas? Por outro lado, é muito difícil alguém escrever um livro e não falar sobre a própria pessoa e só falar sobre outra. Por isso que, assim, existem indícios fortes que seja o próprio Josué. Porque o livro se baseia muito na liderança de Josué. Isso, né? Você tem ali uma ideia de que possivelmente tenha sido ele, mas assim, Josué, ele era um líder militar. Né?
a preocupação inicial de Josué era a guerra. É claro que a vida de uma pessoa ela é muito ampla. Então, é possível que em algum momento ele tenha tido tempo para parar e aí escrever a história da qual ele fez parte, né? Ou contar, ou trazer para a posteridade a história do livro. Pode acontecer, pode, né? Agora, a vida de Josué parece ser uma vida mais de um militar do que de um escritor. Né? Então, assim, a gente não sabe, não tem como a gente descrever de fato se ele escreveu ou não. É possível? É possível. A gente tem como afirmar, dizer que foi ele? Não. E também, se não foi ele, também não tem como dizer quem tenha sido. A verdade é que, muito provavelmente, tratou-se de uma testemunha ocular, que é uma pessoa que viveu naqueles dias, que conheceu, que tivesse vivido naquilo ali. E, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, veja o que diz ali. Todos os reis amorreus que habitavam antes do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha cercado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os reis. Então, perceba o verbo tivéssemos, né? Dando a entender que o autor, ele também atravessou o Rio Jordão. Né? Era alguém que estava entre o povo de Israel, que estava entre eles. É claro que também poderíamos se referir a um personagem que se identifica com o seu povo, embora não esteja lá. Ele utiliza o termo na primeira pessoa do plural, embora ele não tivesse nascido ainda naquela época. É possível? É possível. Mas, dentro de uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais simples ou menos complexa, dá-se a entender que teria sido uma pessoa que viveu aquilo ali. Tá? Então, é muito provável que, de fato, o autor do livro de Josué tenha sido alguém que viveu naquele tempo. Se for Josué ou se não for Josué, aí é uma questão que a gente nunca vai saber, com certeza. Tá? A data do livro, entre 1561 a.C., é uma data muito longa, né? Você reparar. Mas por que você tem essas duas numerações? Para uma visão mais conservadora, né, nós entendemos que seria uma data mais anterior, até por essas questões que eu já disse, né, de alguém que viveu naquela época, então, por volta do ano 1000. Agora, dentro de uma literatura de teologia liberal, crítica literária, eles tentam trazer sempre para mais próximo da gente. Então, eles colocam ali por volta do ano 561. Então, fica nessa data aí. Obviamente, a gente acredita que seja uma data mais anterior. Tá? E o propósito do livro? Aliás, a própria referência, com relação à data ainda, tá? A própria referência no livro de Josué, dos filisteus, como uma grande ameaça, nos faz acreditar, de fato, como uma data mais antiga, tá? Então, é possível que, de fato, tenha sido mais para trás. Então, vamos lá. Propósitos. Primeiro, apresentar o cumprimento das promessas de Deus nos dias de Josué e ensinar às gerações futuras como servir ao Senhor nas batalhas e na distribuição da terra. Então, o que acontece aqui? O livro de Josué, ele é como se fosse uma conclusão do Pentateuco. É por isso que alguns estudiosos chegam a falar de um hexateuco, que seriam os 6 primeiros livros, tá? Embora com outras razões, a ideia de que o livro de Josué, ele é um cumprimento das promessas de Deus. Então, tudo aquilo que foi prometido lá atrás, desde o livro de Gênesis, a Abraão, a Isaac, Jacó, que essa terra será da sua possessão, tal. Tudo isso vem se cumprir muitos anos depois. E é no livro de Josué que isso toma forma. Tá? O livro de Josué
Deus é apresentado claramente como aquele que cumpre suas promessas e que a nação de Israel podia ver isso de uma maneira muito clara ali aos olhos deles, porque eles estavam vendo o cumprimento das promessas de Deus. E claro, quando se fala em cumprimento das promessas de Deus, também é um chamado à fé e à fidelidade daquela nação. Tanto é que Josué, quando faz seu discurso final, ele aponta, olha, todas as promessas que Deus fez ao nosso povo, ele cumpriu. Né? E agora, né? O que vocês vão fazer com relação a isso? E ele chama o povo à fé, ao arrependimento, a viver de acordo com Deus verdadeiro e não com aquelas divindades que permeavam naquela região. Tá? Então, o propósito do livro é apresentar esse cumprimento e também chamar a essa realidade. Também é uma renovação da aliança com o seu povo. Então, quando Josué chama a nação para tratar essa questão da aliança, ele está fazendo como Moisés fez no final da sua vida, né? Chamou o povo para uma aliança com Deus. Josué também, vendo que seus dias estão chegando ao fim, chama o povo também para que faça essa mesma aliança. Tá? Verdades fundamentais. Por intermédio de Josué, Deus abençoou Israel com muitas vitórias e a posse da terra prometida. Mas havia ainda muitas coisas que deveriam ser feitas. O livro de Josué, ele se apresenta como uma conclusão, mas também como um novo começo. Ele não só conclui a ideia de que Deus cumpriu as suas promessas, mas que também ele continua cumprindo, porque o povo de Israel não tomou posse da terra prometida toda de uma vez. Essa posse ela vai sendo tomada gradativamente, quando Israel vai vencendo suas guerras, derrotando os inimigos e se assentando cada vez mais naquela terra. Ou seja, não é uma coisa instantânea, é uma coisa que vai sendo acontecendo gradativamente até o ponto que Israel toma definitivamente a terra, ou pelo menos a sua parte principal. Tá? Também é verdade que o povo precisava abandonar seus ídolos e se santificarem para receber as bênçãos de Deus. Desde a época de Josué, ou talvez até mesmo antes disso, o povo de Israel sempre conviveu com a idolatria. A questão da idolatria foi um problema crônico na história de Israel. Desde que Israel sai do Egito, sempre tem essa situação de idolatria, sempre vai ter um problema com idolatria. Então, Josué ele vai lá e também ratifica essa ideia de que o povo precisa se separar dessas coisas, se santificar, viver exclusivamente para Deus, para de fato receber as bênçãos de Deus. Eles não podiam servir ao Senhor servindo também a outros deuses. Eles precisavam, de fato, tomar uma firme resolução sobre esse aspecto. Tá? E também, a distribuição de terra feita por Josué deveria ser mantida para sempre. Né? Você vai ter, acho que por volta de uns 6 a 12 capítulos, só falando sobre a distribuição da terra. Então, também é um tema importante dentro desse livro. E a cristologia em Josué, Jesus é apresentado como um guerreiro com sua espada, com uma espada nua, né? Quando Josué vai entrar em Canaã, ele tem uma visão do Cristo pré-encarnado. E ali ele vê aquele anjo, né? Com a espada nua nas mãos. E aí Josué pergunta a ele, né? Você é dos nossos ou dos nossos inimigos, né? Aí ele diz, não, eu sou príncipe do exército do Senhor. Então aí Josué ele, se coloca em posição de adoração e adora ali. Então é uma figura de Jesus. Jesus é apresentado como o grande guerreiro, né? Aquele que vence Satanás, o seu exército e tal. É claro que no livro de Josué de uma maneira mais militar mesmo, né? Só que é uma referência também à própria vitória de Cristo contra Satanás, só que dessa feita na cruz. Então, Jesus ele é um líder
teoricamente, ou dentro dessa simbologia, né? É um líder militar que luta com a sua igreja contra o exército do mal, com a igreja militante que vai vencendo esse exército. Por fim, definitivamente, nos dias finais, até que a gente possa tomar posse completamente da terra prometida. Da mesma forma, assim como Josué ele distribui a terra, Jesus também vai distribuir o galardão, as bênçãos celestiais para o seu povo. Então, essa figura de Josué, ela tem guarda uma semelhança com a própria figura de Cristo. Tá? Então, um pouco da história, né? Logo que você começa o livro, você percebe que a responsabilidade de Josué era uma responsabilidade muito pesada. Josué iria substituir talvez um dos, se não o maior, um dos maiores líderes do povo judeu no Antigo Testamento. Então, Moisés ele foi responsável por retirar o povo do Egito, da sofridão, da escravidão, e levá-lo até as portas da terra prometida. Josué, ele assume essa responsabilidade como alguém que tem que, vamos dizer assim, suprir, né, essa carência e talvez ser tão importante como foi o líder anterior. Claro que era, de fato, uma tarefa muito difícil para ele. Josué é um personagem bíblico que vem ali daquela história do deserto e tal, que não tem, talvez, o mesmo carisma que o próprio Moisés e que se vê agora diante de uma responsabilidade muito pesada. É por isso que Josué, talvez no seu começo, ele se sentisse um pouco que apavorado com aquela situação. É perfeitamente normal. Então, Deus aparece a Josué e encoraja Josué no seu desafio, né? Este de Josué 1:9, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes, Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. É a promessa de Deus que ele seria com Josué em todo o tempo que ele estaria ali naquelas batalhas que ele guerrearia com o Senhor. Então, você tem esse encorajamento da parte de Deus. Não é, Mazé? A gente vê aí essa questão dessa distinção que o povo fez com relação a Josué e a Moisés. A gente pode observa aí um aspecto interessante, é que Moisés, mesmo sendo do povo de Deus, sabe? Mas Moisés tinha sido criado pelos egípcios, não estava o tempo todo no meio deles. Então, Josué, diferentemente, foi o tempo todo criado no meio deles. Então, a gente já percebe, como o próprio Jesus disse, que o profeta não tem honra senão na sua terra. A gente pode perceber também, não sei, talvez eu especulando muito, mas talvez seja até uma forma do povo rejeitar a princípio Josué por se considerar como um dos seus iguais em tudo a ele, enquanto que Moisés, apesar também que a gente sabe que no começo foi necessário que Moisés mostrasse uma série de coisas que estava ali amando de Deus. E Deus vai usar com Josué ali mostrando novamente o seu poder. Foi muito importante essa fala de Deus e Deus ter mostrado, ele ter passado por aquele Jordão, pelo Rio Jordão, como Josué passou pelo Mar Vermelho, para poder o povo sentir que Deus estava também com Josué, porque, do contrário, se tornaria, eu creio, mais difícil ainda para o povo acreditar em Josué. Aparentemente, pelo menos pelo relato do texto bíblico, a liderança de Josué não foi questionada, ou pelo menos não aparenta ter sido questionada. Né? Você vê, por exemplo, com Moisés, que teve vários eventos com Moisés, do qual a liderança dele e de Arão, né, foram questionadas, mas isso não acontece no livro de Josué. É claro, o livro de Josué é um livro bem menor do que os 4 livros do Pentateuco. Né?
Então, talvez ele até tenha tido, talvez documento, não sei, mas pelo menos não é demonstrado isso, né? E, aliás, quando em alguns momentos em que o povo é chamado, né, para tomar uma posição, normalmente eles se colocam ao lado de Josué. Se eu não me engano, só existe um momento em que o povo fica meio chateado, não só com Josué em si, mas com o povo em geral, né? Aliás, com a liderança em geral, que é quando eles fazem um acordo com os gibeonitas, né? Eu creio que o problema maior aí não era nem o povo, era o próprio Josué, porque ele se via na obrigação de substituir o Moisés. Então, era uma obrigação enorme, era uma coisa assim muito maior do que talvez ele estivesse preparado nesse primeiro momento, e por isso a palavra de Deus, né? A irmã levantou a mão, no Silas, né? Isso. Pastor, existem dois fatores básicos aí, né, em relação ao questionamento de Moisés e a carga que Josué carregava, né? Primeiro, Moisés tirou o povo questionava muito ele, porque só com 80 anos foi que Moisés veio de volta para o Egito para poder libertar o povo, né? Então, ele já era visto como uma pessoa de fora, que nem estava ali dentro do povo. E o grande, como é que a gente pode dizer assim, a grande purificação foram os 40 anos que o povo passou no deserto, e toda aquela geração que saiu do Egito morreu, e essa nova geração, ela cresceu vendo Moisés preparar Josué como novo líder. Então, era meio que incontestável que Josué era o sucessor de Moisés. Então, muita gente não questionava a liderança de Josué por causa disso, né? Moisés preparou ele para trazer o povo para a terra prometida. São dois fatores aí. Aí toda essa carga caía justamente sobre os ombros de Josué, porque geralmente quando você sucede a alguém, quando você tem algum aperto, você vai procurar o seu antecessor para, o que é que você acha? E Josué não tinha esse escape para procurar. Ele tinha que procurar Deus. O escape dele era Deus. Perfeito, né? O que acontece ali, né? Josué, possivelmente, ele era a pessoa mais velha no grupo. Se não ele, Caleb, né? Porque ele e Caleb foram os únicos daquela geração a entrar na Terra Prometida. Então, tem um aspecto ali de idade que favorecia ele nessa questão de liderança. Agora, é claro, né? A questão de você substituir um personagem tão importante, de fato, pesou. Né? Porque, assim, uma coisa é você chegar no local, você assume alguma liderança para substituir alguém que foi muito ruim. Aí tudo que você fizer, você é ótimo. Né? Você é bom. Tá? Mas se você vem a substituir um líder muito bom, nossa, você tem que fazer muito para, no mínimo, ser igual a ele. Então, eu acho que isso, de fato, era uma coisa que pesava bastante nessa questão da liderança de Josué. Essa responsabilidade de substituir um grande líder do povo de Israel, né? Um dos maiores líderes do povo de Israel. Tá? Então, depois começa a história de Raabe, né? Raabe entra na história como alguém que ajuda o povo, os espias, né? De Josué, e escondendo eles para que eles não fossem mortos pelo povo de Canaã. Veja que Canaã já estava, naquele momento ali, totalmente alertada, já com a mente já abalada com relação ao povo de Israel. Eles já estavam com muito medo. Então, eles fecharam a cidade e ali eles ficam meio que apreensivos com o que vai acontecer lá em Jericó. Então, Raabe, ele acolhe aqueles 12 espias e, por isso, sua vida ela é poupada. Tá? E aí, Josué prepara, né, o povo para tomar posse da terra prometida.
eles deveriam se santificar, eles deveriam de novo abandonar seus deuses, as suas imagens, suas divindades, que ele tivesse lá para poder guerrear as guerras do Senhor. E aí tem toda aquela história da destruição de Jericó, né? Que eles ficam rodeando a cidade por 6 dias, no 7º dia eles arrodeam a cidade 7 vezes, dão um grito e os muros vêm abaixo e a cidade ela é facilmente dominada. Tá? Então, é a primeira vitória de Josué, é uma vitória muito emblemática e uma vitória que descreve como um prenúncio das vitórias que o povo de Deus teria ali em diante. Então, quando eles veem aquilo ali, porque poderia ser que o povo ainda tivesse um pouco receoso. Será que nós vamos conseguir vencer? Será que a gente vai poder derrotar os cananeiros de fato? Tal? Talvez eles estivessem ainda naquela mentalidade de que eles teriam uma guerra difícil pela frente e não sabiam ao certo se iriam vencer. Mas quando eles vencem com uma facilidade tão grande, uma das grandes cidades de Canaã, que seria Jericó, eles começam a perceber que não, Deus, ele vai nos ajudar e nós vamos vencer, nós podemos, nós temos essa capacidade, a gente vai conseguir, tal. Isso bem o que levanta, de fato, o ânimo do povo israelita para todas as guerras, né? Só que aí, o que acontece, né? Um personagem entra na história para meio que atrapalhar o povo de Israel, né? Acã, segundo as palavras dele mesmo, né? Estava passeando por ali, aí viu uma bela capa babilônica, né? Achou bonita, vou levar para casa. Levou também, se não me engano, prata e ouro e escondeu na sua tenda debaixo da terra. Só que o que acontece? Deus já tinha estipulado para aquela primeira batalha que tudo aquilo ali seria consagrado ao Senhor. Especial, os levitas do tabernáculo, né? E aí eles não tomariam posse material daquela primeira vitória. Posteriormente, eles tomaram posse de outras coisas, mas naquela primeira vitória, não. E Acã, acho que com muita vontade de arrecadar fundo financeiro, ele toma posse daquilo ali. E aí ele comete esse pecado, e por causa desse pecado, o povo ele sofre a sua primeira derrota. Então, Josué manda novamente espias, só que agora para a cidade de Ai. Chegando lá em Ai, eles percebem um povo muito fraco, um povo pequeno. E aí eles, olha, não manda todo mundo não, manda só um exército pequeno aí que a gente vai chegar lá e vai derrotar eles com facilidade. E aí Josué manda, mas só que o povo sofre uma derrota, né, que eles não estavam esperando. E aí aquela moral que estava lá em cima, que eles iam ganhar para todo mundo, aí eles se sentem humilhados e incapacitados naquele momento. E começam a falar uns para os outros, não, olha, e agora o que vai acontecer? Deus nos abandonou, Deus não foi capaz de cumprir as suas promessas e coisa e tal. E aí Josué leva esse questionamento ao Senhor e diz, olha, o que acontece é que há pecado no meio de nós. E aí, se é descoberto com relação a Acã, né? E quando Josué chama Acã, depois que sai aquele sorteio e tudo mais, aí ele diz, olha, dá glória a Deus e confessa aí teu pecado. E aí Acã diz o que ele fez. Né? Alguns estudiosos acreditam que Acã morreu salvo, outros não. Né? Isso é uma questão aí para a gente pensar sobre, né? Uma vez que Acã confessou o seu pecado. Né? Se isso foi suficiente para a salvação ou não, Deus é quem sabe. Né? Mas a consequência do pecado foi que Acã, de fato, foi punido severamente, ele e sua família. Tá? Depois disso aí,
eles voltam, depois que eles se livram dessa questão do pecado, eles voltam a guerrear contra Ai, vence Ai com facilidade também, elaborando uma estratégia de guerra que iria ser utilizada pelo povo de Israel durante muito tempo. Era a mesma estratégia. O povo de Israel não era muito criativo na guerra. Você observar, essa fórmula de guerra ela é repetida em várias oportunidades. Você manda um grupo para guerrear com aquela cidade, um grupo menor. Aquele grupo menor faz o famoso migué, dá uma recuada, chama o exército inimigo para fora da cidade, e aí quando eles já estão distante da cidade, vem um outro exército e invade o restante do exército e invade a cidade. E aí ele ataca por trás e pela frente. Isso é uma estratégia de guerra. Israel vai utilizar isso várias vezes durante sua história. Tá? E aí eles começam a vencer as suas guerras lá, guerra por guerra, guerra por guerra. De modo que alguns povos ali em Canaã começam a ficar com muito medo. Diz, olha, eles estão vencendo todo mundo. Tá? Alguns chegam a mandar cartas ao Egito, afirmando que eles estavam sofrendo. Lembre que Canaã, naquela época, era um reino vassalo ao Egito. O Egito não fez nada, possivelmente já porque ele ainda estava lembrando das coisas que teve lá atrás com Moisés. Mas eu não vou me envolver nessa confusão, vocês que se virem aí. E aí entra na história os gibeonitas, né? Os gibeonitas, eles usaram de um estratagema muito inteligente, né? E aí talvez fique a critério de quem quiser pensar se foi desonesto ou não. Dizer, olha, vocês pegam aí uns vinhos velhos, uns pães que tiverem já mofado, e aí vocês chegam lá no povo de Israel e propõem uma aliança com eles, né? Dizendo que vocês são de um lugar bem longe, não são daqui por perto. E aí eles vão chegando lá, o povo de Israel, Josué, toda a liderança, eles, em vez de consultarem o Senhor sobre aquela situação, eles decidem fazer uma aliança com os gibeonitas. Não, eles são um local muito longe, né? Não são daqui de perto, deixa eles em paz, né? Só que aí, depois de pouco tempo, ficaram sabendo que eles eram de nações ou de locais bem próximos a eles. Mas aí, eles, como já haviam firmado um pacto, eles não poderiam quebrar. É a questão da palavra empenhada. Né? E aí tem uma coisa interessante, né? Uma vez que o povo de Israel ele empenhou sua palavra porque foi enganado, né? Eles ainda assim tinham a obrigação de continuar firmado nesse pacto, ou isso não era mais válido? O que vocês acham? Eles tinham a obrigação de cumprir o pacto ou não? Não, eles foram enganados, então não precisava mais. Oi? É uma coisa a se pensar, né? Porque eles deram a palavra, né? Mas só que eles deram a palavra dentro, em cima de algo que foi dito a eles. E agora, na verdade, não era aquilo que eles disseram. Tudo bem, vocês vieram de longe, então a gente vai fazer esse pacto com vocês. E aí, ao descobrir que era, eles não necessariamente, eu particularmente acho, isso é humanamente falando assim, se você não cumpriu sua parte, por que é que eu tenho que cumprir? É pesado isso aí, é interessante, né? Só que mais para frente, o próprio Saul, ele vai descumprir esse pacto, né? E por conta disso, nos dias de Davi, eles vão ter uma seca muito grande, e aí a culpa disso é por conta da quebra desse pacto. Né?
E aí os gibeonitas até exigem que sejam mortos 7 filhos de Saul, coisa e tal, né? O que acontece é que eles, de fato, foram desonestos, mas o povo de Israel, naquela época, eles continuaram firmando o pacto, uma vez que eles tinham, de fato, colocado sua palavra. Essa questão da palavra era muito forte naquela época, né? Ô, pastor, uma pergunta aí, veja bem. Os gibeonitas fizeram com que os líderes dessem a sua palavra que não ia atacá-los. A minha pergunta seria assim, Josué estava entre essa liderança ou foi líderes que apoiavam Josué? A Bíblia diz que Josué fez um acordo de paz com eles. Josué estava entre eles. Então, não foi só... O erro aí maior está eles não terem consultado o Senhor. Eles foram através do que eles viram ali, né? O texto bíblico diz que eles até desconfiaram, né? Se vocês forem daqui de perto, né? E tem certeza que são de longe, tá? Aí eles mostraram os mantimentos, né? O pão, o vinho e tal. E mesmo assim, aí eles... Não, tudo bem. Pelo que vocês estão mostrando aí, de fato, vocês devem ter vindo de um local distante, né? E aí eles acabaram sendo enganados, né, com isso aí. Mas mesmo assim, a palavra empenhada teve que ficar até o final, né? Pronto. E aí, o povo de Israel passa por várias vitórias, eles, de fato, eles não tomam completamente posse da terra prometida, mas eles já passam a um determinado momento a serem, vamos dizer assim, majoritários na terra, né? O grande parte da terra. Mas havia ainda, de fato, muita terra a ser conquistada que ainda não havia sido conquistada pelo povo de Israel. Tá? Mas aí, uma das grandes questões que fica no texto bíblico, né, e que certamente nos chama a atenção, e é sempre uma questão de dúvidas, de perguntas e de questionamentos até, é por que o Senhor permitiu, ordenou, tá, a destruição dos habitantes de Canaã. Deus foi cruel demais em fazer isso? Por que Deus permitiu que o que aconteceu em Canaã ali, de fato, foi uma destruição total, né? Aí a palavra quase que a aniquilação de muitos povos naquela região. Muitas pessoas foram mortas. E aí mortas por ordem do Senhor, né? E aí a questão é, por que Deus permitiu isso, né? Já ouvi falar algumas pessoas se referirem ao livro de Josué e dizerem assim, o livro de Josué, se você espremer, sai sangue, né? Devido a essa coisa tão forte dessas guerras e tal, né? Rafaela Neres falou sobre desobediência, por causa da desobediência, tudo bem. Mas aí, se você for levar isso a uma coisa mais ampla, você vai também ter que dizer que toda e qualquer desobediência deveria ser passível, né, de um castigo semelhante a esse, né? Então, fica um pouco complicado a gente só utilizar essa ideia aí, né? Acho que também, mas está incompleto, né? Acho que tem mais, né? Bom, Silas? Pastor, alguns relatos de alguns estudiosos, né, eles comentam a respeito do plano de Deus para o povo judeu. E sabendo da heresia, das idolatrias que o povo de Canaã tinha, e sabendo que o povo judeu fatalmente ia se misturar com eles, isso iria desvirtuar o povo, como aconteceu com os povos que eles não conseguiram destruir. Talvez Deus queria fazer uma limpeza não étnica, mas uma limpeza pagã em Canaã, para que o povo judeu pudesse continuar com foco naquele que foi quem levou eles para lá.
Perfeito, né? É uma explicação bem interessante também, né? Essa questão do envolvimento, né? O povo de Israel, quando entrasse em Canaã, se ele entrasse por outros meios, né? Que não a guerra, ou pelo envolvimento e tal, fatalmente ele iria meio que fazer um sincronismo religioso ali também. Né? E você vê que mesmo com isso aí, ele ainda fez posteriormente, né? Imagine se ele de fato tivesse entrado ali sem essa separação. Né? Então, de fato, eles teriam muito mais problemas com relação a isso do que tiveram na época. Isso aí eu não tenho dúvida. Então, de fato, essa é uma questão que também traz uma boa explicação com relação a isso aí. Né? Mas veja, para Estrabele, não era Deus que mandava matar, mas sim as exigências culturais da Guerra Santa. Tanto Israel como outras nações acreditavam que, quando guerreavam, os próprios deuses entravam na guerra, ou seja, não era só uma guerra de um povo contra outro. Eles imaginavam que era uma guerra de deuses entre si. Então, havia locais que era mais favorável a determinado deus, entendimento, né? Então, se Deus de Israel era o Deus dos montes, aí o exército chamava a guerra para planície, porque acreditava que, se fosse nos montes, estaria em desvantagem. Entendeu? Então, havia essa ideia de, além do povo guerrear, os próprios deuses estavam guerreando. Tá? Convém lembrar também que, para o Israel antigo, não havia diferença entre o pecado e o pecador, a maldade e o portador. Por isso, acabar com o pecado seria, de fato, eliminar o próprio pecador. Então, a ideia de que, para você acabar com o pecado que existia naqueles povos, não adiantava tentar converter ninguém. O melhor método, talvez o único método para se livrar dos pecadores, dos pecados, é de fato matar os pecadores. Então, essa era uma visão. Então, dentro dessa visão, nós podemos concluir que, primeiro, não se pode esperar conceitos cristãos em povos primitivos. Eles ainda viviam com a mentalidade muito distante do que seria o cristianismo. E também que aqueles dias eram difíceis, em que se pese não conquistar significava ser conquistado. Ou seja, o povo de Deus havia entendido que, se Deus de fato lhe havia dado a terra, não havia outros meios de consegui-lo, senão guerreando. Quer dizer, o povo de Canaã não ia simplesmente sair de lá e dizer, olha, Deus deu essa terra a vocês, tudo bem, então vamos dar a vocês, vamos sair daqui, e aí está com vocês a terra, fiquem à vontade. Não, eles sabiam que teriam que guerrear, e isso aconteceria naturalmente, ou seja, era um resultado daquilo ali. Então, não era que Deus, segundo o Estrabele, tá? Não era que Deus havia tentado, dito que eles deveriam matar aquela nação. Eles deveriam tomar posse da terra de alguma forma. E aí, eles entenderam que, para tomar posse daquela terra, somente pela guerra e somente vencendo e matando aquelas pessoas. Né? Esse é um entendimento. Né? Ô pastor, assim, o senhor falando assim que não era Deus que mandava matar. Aí me veio a recordação, Deus pediu para que Saul pudesse exterminar a nação de Amaleque, se eu não me engano. E Saul, por causa disso, Saul não obedeceu e trouxe cativo o rei, né? E por causa dele não fazer essa exigência de Deus, ele até, o Samuel disse, olha, por causa disso foi tirado Israel de ti, né? Então, eu vejo assim, eu queria que o senhor explicasse isso aí. Não, você respondeu, né? A sua resposta é clara. Por que Saul foi penalizado? Porque ele teve pena. Né? Ou porque ele não cumpriu, de fato, a promessa de Deus, aliás, a ordem de Deus, de destruir completamente os amalequitas. Ele não cumpriu. Né? Então, ele foi penalizado por conta disso. Então, para mim, meio que está claro ali que, de fato, Deus mandou matar os amalequitas assim
como Deus mandou também destruir os povos que viviam em Canaã, dos quais o povo de Israel entrou. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Né? Agora, a gente tem que começar a pensar a partir disso. Né? O porquê que isso aconteceu. Dizer que Deus não ordenou essa guerra, ou que ele não previu, ou que ele não viu, ou que ele não tem participação direta nisso aí, é meio injusto. É injusto. É não ver o que o texto está dizendo. Tá? Não ver o que ele está dizendo. E essa referência que o senhor traz de Saul, ela meio que ela derruba a tese desse rapaz, de dizer que Deus não havia mandado essa destruição. Pelo contrário, quando Israel não cumpriu, é que Israel foi penalizado. No caso, Saul. Né? Então, eu acho que meio que isso já explica a sua própria pergunta. Né? Temos também a posição de Norman Geisler. Né? Ele não vê os povos destruídos por Israel como povos tão inocentes assim. Dado o grau de depravação relatado, coisas terríveis, inclusive sacrifícios humanos, ainda segundo ele, o fato de terem crianças que foram mortas significa, em certo sentido, um ato de misericórdia da parte de Deus sobre essas vidas, visto que elas foram mortas em estado de inocência antes que fossem contaminadas pelos pecados do povo. Então, veja, dentro dessa visão de Norman Geisler, o povo os cananeus adultos, ou que já estavam na idade da consciência, eles estavam sofrendo um castigo porque eles não eram inocentes. Tá? Eles haviam pecado, eles eram pecadores, eram terríveis, as práticas deles eram abomináveis, tanto que Deus ele diz por diversas vezes que expulsou os cananeus de Canaã por causa das suas práticas. Quer dizer, que se os cananeus não tivessem, não fossem aquele tipo de nações, né, talvez Deus tivesse feito de uma outra forma. Né? Mas porque eles eram nações extremamente pecadoras, tá? Deus utilizou a nação de Israel para fazer esse julgamento. E aí a questão é as crianças que não tinham inocência e tal. Isso, olha, no caso, no Mangá, ele fala, elas morreram em estado de inocência e por isso foram salvas. Então, se elas não tinham ainda não tinham a idade da razão, né, do conhecimento, da prática, do bem e do mal, então elas não poderiam ser penalizadas e acabaram sendo salvas por causa disso aí. Né? E também, a terceira resposta é que Israel ele foi simplesmente um instrumento de Deus para julgamento. Deus, como Senhor de todas as coisas, pode utilizar qualquer meio, como desastres naturais, um anjo, ou, nesse caso, homens para executar seus juízos contra a nação pecadora. Como aconteceu também posteriormente contra o próprio Israel, por causa dos seus pecados através da nação babilônica. Deus chega a dizer que Nabucodonosor é seu martelo, né? No qual ele vai martelando ali as nações ou castigando as nações por causa dos seus pecados, inclusive do povo judeu. Então, dentro dessa perspectiva, o povo de Israel, ele não foi nada mais que um instrumento que Deus usou. Deus poderia ter usado uma catástrofe, Deus poderia ter usado um cometa, caiu ali, todo mundo morria. Deus poderia usar muitas formas, mas ele usou o povo de Israel para julgar ou para efetuar um julgamento a uma nação corrupta e pecadora. Então, vocês têm aí, basicamente, essas três visões que procuram defender, ou explicar, na verdade, né, o porquê que aconteceu essa coisa que Deus mandou fazer, o que Deus mandou destruir o povo cananeu. Então, você tem aí essas três visões, basicamente. Tá? Aí, por fim, você tem a mensagem final do livro de Josué, tá? Lá no capítulo 24. E aí,
Vamos ler, irmãos, capítulo 24 de Josué. Pelo menos só alguns trechos, tá? Versículo 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Quer dizer, o livro de Josué, os momentos finais, mostra como Josué, como Deus trouxe o povo de Israel até Canaã, mostrando claramente que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Como também está no capítulo 23, versículo 14, toda boa palavra que o Senhor disse sobre nós se cumprirá e nenhuma passará. Então, quando ele está no final da sua vida, Josué chega à conclusão de que os triunfos nas batalhas, todas as vitórias que o povo de Israel teve, não foram por causa da sua capacidade militar, não foram porque eles eram uma nação poderosa, ou porque eles tinham maiores tecnologias que as outras nações para a guerra. Não, nada disso. Era porque era fruto da fidelidade de Deus, era uma concretização das promessas feitas por Deus aos patriarcas. E aquilo se concluía aí na nação de Israel. Versículo 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué firma novamente uma aliança, chama a nação de Israel a uma escolha sobre o que eles de fato iriam querer viver a partir daquele momento, se queriam servir ao Senhor ou servir aquelas divindades que eles viam que não tinham poder para salvar os seus povos ali. Então, Josué meio que declara, né, que Deus espera que nós sirvamos a Ele com a sinceridade do coração, não como algo falso, como da boca para fora, mas como algo sincero, com fidelidade. Né? Não deveria existir outros deuses ali que ocupassem o lugar do Deus Israel, ou que tivesse alguma influência sobre aquilo ali. Não, eles deveriam servir a Deus com fidelidade de coração e também dentro do próprio contexto familiar. Já que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, entender que não só ele, mas toda a sua casa estavam unidos sobre esse aspecto. Tá? E, por fim, Josué, mais uma vez, ratifica a aliança de Deus com o seu povo ali no final do livro. Tá? Ô pastor, a gente vê no livro de Josué assim, o cumprimento das promessas no sentido de ser apossado de uma terra prometida. Mas a gente não vê em Josué assim um momento assim de adoração ao Senhor. E aí a gente vê assim Josué chamando o povo a deixar de fora os deuses que se viram os nossos pais na antiguidade. O poder de influenciar, a minha pergunta é, o poder de influenciação das outras nações sobre o povo de Israel era tanta que ele era tão influenciado assim, porque o povo de Israel ele não queria nem se casar com outras pessoas de outras nações. E aí a gente vê assim, Josué lutando para que o povo não adorasse a outros deuses. Era tamanho assim o poder de influenciação, ou a adoração a Deus, no ritmo de adorar a Deus como único e suficiente Deus seus, não era feito nos momentos, porque a gente não vê um sacerdócio aí, uma pessoa atuando nessa linha espiritual. Porque, na verdade, o tema do livro, até o propósito do livro, ele está muito voltado para a conquista de Canaã. Né? Então, de certa forma,
Não é que não existisse ou a adoração tivesse um pouco, não era tão importante. Não é bem isso. É porque o livro ele se foca mais nessa questão militar, tá? E quando Deus aparece, é mais no contexto de guerra mesmo. Então, não é que não houvesse uma adoração. Havia. Mas, como o livro ele não se foca nisso, em outras coisas, é por isso que ela não vai aparecer com muita frequência. Tá? Então, essa é uma razão. Né? A questão da influência. A mente humana ela é muito influenciável. Todos nós somos muito influenciáveis. Então, às vezes, você, a depender de algumas igrejas evangélicas, por exemplo, você, mesmo nos nossos dias, tá? Você vê coisas que são de outras religiões dentro da igreja evangélica. Práticas, crenças, entendeu? Que você diz, cara, isso tem nada a ver com a fé cristã. Mas igreja A ou B acaba absorvendo. Estou falando de igrejas, que é um composto mais solidificado. Quanto mais pessoas individualmente, tá? A Igreja Católica tem muito isso, né? A Igreja Católica, aí vai lá e vai na missa, aí vai no centro espírita, né? Mas acontece. Na Igreja Evangélica não acontece tanto, né? Mas eventualmente acontece. E principalmente com relação ao católico. Está na Igreja Evangélica, aí vai lá na Igreja Católica, né? Por exemplo, a gente estava fazendo um estudo com uma família aqui na igreja, aí chegou um momento que, um tempo ali de estudo e tal, a moça me convidou para participar do batismo do filho dela na Igreja Católica. Né? Quer dizer, veja a mentalidade. Depois que você está ensinando, mostrando como são as coisas, essa mentalidade sincrética, ela é nossa, né? A gente absorve com muita facilidade. Então, o povo de Israel, não, era diferente. Eles absorviam. Não é que eles deixassem de seguir a Deus para seguir os outros deuses. Não, eles seguiam a Yahvé, né? E seguiam a Baal, a Astarote, outras divindades. Aquilo que eles achassem que naquele momento seria produtivo. A gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais à frente, mas a verdade é que sim, o povo de Israel era muito influenciável por essas culturas também, como todos os povos são. Por isso havia um perigo muito grande de eles caírem nisso aí. E a idolatria sempre foi, durante a história de Israel até o exílio, o grande calo da nação de Israel. O grande pecado da nação de Israel sempre foi a idolatria. Até o exílio. Depois do exílio, não. E depois do exílio, parece que eles aprenderam. Aí o pecado já foi outro. Mas com relação à idolatria, eles parecem que estão curados daquilo ali. Eles se livram daquilo ali. Né? Então, com relação ao livro de Josué, eu acho que está tranquilo, né? Nenhuma dúvida. Acho que ainda tem tempo, eu vou entrar no livro de Juízes, tá? Dar uma abertura inicial, depois a gente conclui na próxima semana, tá? Então, o livro de Juízes, esse também de autor desconhecido. Alguns judeus consideram, na tradição judaica, consideram que o livro de Juízes e Ruth, no caso, né? Teriam sido escritos por Samuel, né? É possível? É possível, mas, novamente, né? Não tem como a gente firmar, né? Mas Samuel seria, sim, um personagem bem interessante para ser ele, né? Só com um grande problema, né? Samuel, aparentemente, não era um personagem muito a favor da monarquia. Já o livro de Juízes parece demonstrar, ou de uma maneira bem intrínseca, né, que o grande problema do povo de Israel no tempo dos juízes é porque não tinha uma liderança fixa da nação, como um todo. Né? Não tinha um rei. Então, a não ser por esse conflito de visões, né, é possível que sim, porque Samuel ele andava todo Israel, e aí conseguia absorver as histórias todas, e como Samuel ele está no período final do juízo, ele poderia ter tido toda essa história anterior à sua disposição e colocar em escrita, né?
Então, é possível, sim, mas não quer dizer que também tenha sido ele, né? Não é o mais provável, tá? Então, a data entre o ano 1000 e 538 a.C., propósito, demonstrar a necessidade do povo de Israel de um rei justo que unificasse o povo como um todo ao redor de Yahvé, né? Esse seria o propósito principal do livro. E as verdades fundamentais, as tribos de Israel não conseguiram completar a conquista da terra como um todo, e aí eles acabaram sofrendo algumas derrotas, né, algumas consequências do seu fracasso, eles não conseguiram apossar de tudo, e aí volta e meia aquelas nações que ainda ficaram na terra, elas traziam problemas à nação de Israel, por vezes problemas muito graves, né? Na melhor das hipóteses, a provisão de Deus, por intermédio dos juízes, só poderia abençoar Israel temporariamente. Os juízes seriam como personagens escolhidos para o momento, para levar o povo de Israel daquela situação, mas que era só uma salvação temporária. Não era algo que pudesse fazer com que a nação, ela de fato tivesse uma certa segurança, né? Não era uma coisa que ia muito longe disso, né? Também os levitas, eles acabaram se mostrando também como uma liderança não muito eficaz. Você tem personagens como Mica, né? Que se vende ali para idolatria por conta de um prato de comida, né? Enfim, e depois ele, amando da tribo de Dan, ele enche os olhos porque vai liderar uma nação e tal. Então, a própria liderança levítica também não se faz muito eficaz, não se mostra muito eficaz, né? E ainda assim o povo precisa de uma liderança mais solidificada, mais forte. Então, nem os juízes eram suficientes, nem os levitas estavam correspondendo à altura. Então, qual era a solução disso aí? O povo de Deus deveria ter um rei, mas um rei piedoso, um rei que seguisse Yahvé, que adorasse Yahvé e que levasse o povo a adorar unidos ao mesmo Deus, a Yahvé. Tá? Então, eles precisavam desse rei e exercendo essa liderança. O modo de governo no período dos juízes é o que é chamado de anfictionia, né? Após a morte de Josué, você não tem uma figura de liderança que tenha assumido a nação, né? Josué meio que entrega a nação sem criar um sucessor, alguém que viesse a liderar a nação depois dele. Parece que ele entendeu que, a partir do momento em que eles tomaram a terra prometida, eles não havia mais aquela necessidade de haver um líder geral, né? Ele meio que entregou o cargo, né? Disse, então, agora não precisa mais, vamos entregar isso aí às mãos do povo mesmo, a gente não precisa de um líder. Então, você não tem uma liderança forte posterior a Josué. Depois que Josué morre, ninguém sobe ao trono como um líder real da nação, né? Então, por isso, o povo fica meio que disperso. Cada tribo ela fica mais voltada para a sua tribo específica, para as questões da sua tribo. E muitas vezes, quando há uma guerra numa região, não necessariamente o povo de Israel como um todo vai lá. É mais aquele povo ali, aquela tribo ali, alguma outra vizinha, tal. Mas dificilmente é a nação como um todo. Porém, o que os teólogos defendem, né? Que havia ali uma espécie de anfictionia, que era uma espécie de conselho geral, onde eram decididas ali as questões do momento, mas não uma liderança fixa, tá? Assim como existia na Grécia, né? Essa anfictionia grega, o povo de Israel também tinha uma anfictionia própria, né?
assim, não era uma união política envolvendo as tribos na conquista nacional. No entanto, eles estavam interligados por uma ordem sacra, ou seja, era uma espécie de liga sacral, voltados pelo mesmo Deus. E os juízes era como uma liderança por necessidade. Né? Assim, não havia eleições, não havia nada que indicasse um personagem para liderar a nação. Não era alguém que era preparado para um cargo, por exemplo, se falou aqui mais cedo, né? Que Moisés preparou Josué, né? Tudo bem, mas os juízes, eles não tinham essa preparação anterior, eles não eram preparados para assumir o povo de Israel, e eles não assumiram de fato, eles eram como se fossem líderes locais e momentâneos, né? Em situações de guerra e tal, mas não com essa liderança mais extensa, né? Na verdade, o que acontece aí? Deus escolhia pessoalmente um ou outro juiz ali, aquele que iria operar algum livramento à nação, e aí ele colocava ele para liderar aquele povo, né? Ou aquela região ali, para vencer algum inimigo. Então, eram coisas bem locais, né? Bem, né? Não necessariamente como um todo. Então, esses juízes não eram personagens que ficavam como que entre aspas, política de Israel. Não, era coisa do momento. Havia necessidade de eu levantar um juiz e aquele juiz fazia o que deveria ser feito naquele momento. Tá? Ô pastor, no caso aí, veja bem, houve um enfraquecimento do povo de Israel no sentido de uma liderança, porque a gente vê assim que Moisés preparou Josué, mas Josué, ao deixar assim o povo dizer, escolher hoje a quem se vai, e aí Josué não preparou ninguém, apenas dividiu, cada um já ficou na sua terra prometida, né? E aí não houve um enfraquecimento do povo de Israel, uma separação, nesse caso aí, para acontecer assim o problema de idolatria, de afastamento, tudo nesse caso aí, para entrar os juízes? Sim, o enfraquecimento, ele é muito claro, né? Porque como você não tinha uma liderança fixa, alguém que levasse a nação de Israel a seguir ao Senhor de maneira unificada, veja que isso inclusive, o tema o propósito do livro. Né? Veja que, por vezes, no livro você vai ver a repetição da frase: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia conforme lhe parecia melhor. Quer dizer, não havia uma liderança. Não havia alguém que chegasse assim, não, é assim que tem que se fazer. É assim que a gente tem que caminhar. Vamos caminhar mediante essa perspectiva. Não havia isso. Então o povo de Israel ficava disperso. E essa dispersão fazia com que o povo de Israel caminhasse para alguns que eram muito agradáveis, inclusive para o pecado, o que aconteceu por diversas vezes. Então, essa falta de liderança foi fundamental para que acontecessem essas coisas. O povo de Israel, ele precisava, como qualquer nação, de um líder fixo, um líder forte, um líder que, de fato, levasse a nação a caminhar de acordo com os caminhos do Senhor, o que não acontecia com uma certa regularidade, né? E, por vezes, acontecia era que o povo de Israel se encaminhava por essa falta de liderança de alguém que fizesse aquilo ali. Tá? Então, de fato, sim, a falta de liderança facilitou o povo de Israel a entrar nessas questões. Tanto é que, por exemplo, na época de Davi, você não vê essa questão. E é uma época próxima. Tá? É uma época próxima. Então, você não vê na época de Davi essa reclamação em relação aos pecados de idolatria. Embora, quer dizer que tenham sido extintos, mas porque havia um rei que, de fato, havia tomado a frente ali e colocado
de fato, aquela nação, os eixos, né? É que muita coisa ali era preservada, né? Vamos dizer assim, né? Ok, e aí você tem um ciclo que se repete por diversos momentos. Eu pedi que o irmão aí abra a sua Bíblia e leia, algum irmão voluntário, no livro de Juízes, o capítulo 2, os versículos 13 ao 23. Porque esses versículos aí, eles vão nos dar a noção do que era a nação de Israel, ou como vivia a nação de Israel naquele tempo, como ela caminhava. Então, algum irmão que abriu sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Juízes, capítulo 2, leia aí o versículo 13 ao versículo 23. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante de seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes. Antes, prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Perfeito. Até o 23. Porém, sucedeu que, falecendo o juiz, reincidiam-se e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas aprovarem a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Pronto. Veja aí que coisa interessante, né? Por conta do pecado do povo, a mente do povo, Deus permitiu que aquelas nações permanecessem ali, para que elas pudessem meio que testar a nação de Israel com relação ao futuro. Mas o que é interessante nesse texto também é que você perceba esse ciclo que acontece em todo o livro. Você vai ver isso acontecendo várias vezes. Então, o povo de Israel peca, e esse pecado é sempre por a questão da idolatria. Né? O Israel se volta às divindades de Canaã, começa a adorar os deuses de Canaã, e eles começam a caminhar por ali. E aí o que Deus faz? Manda um castigo. Então ele permite que alguma daquela nação ela se apodere de Israel ou comece a causar alguma dificuldade muito grande, e aí o povo começa a sofrer. E aí esse sofrimento ele vai se intensificando cada vez mais, e aí eles começam a clamar ao Senhor. Eles clamam ao Senhor, pedem um livramento, e aí Deus vai e manda um juiz e livra aquela nação durante um tempo. Durante o tempo daquele juiz, a nação ela permanece firme no Senhor. Quando aquele juiz morre, aí a nação volta, começa a se desviar novamente e começa a dar início de novo ciclo. Pecado, punição,
clamor, libertação. Pecado, punição, clamor e libertação. Tá? Então, esse é um ciclo que permanece no livro de Juízes. Tá? E aí, como é que Cristo é apresentado no livro de Juízes? O livro enfatiza a ideia de uma necessidade de um rei justo para unificar o povo, que isso só vai acontecer completamente em Cristo. É o rei que, de fato, consegue fazer com que essas promessas elas se concretizem nas nossas vidas. Nós vamos parar por aí na próxima semana, como foi dito, isso é feito através de um vídeo, né? Ele vai gravar, passar para os irmãos a aula, e os irmãos vão ter acesso. Então, a gente para por aqui. Vou passar a palavra à irmã Zélia novamente. Ela vai encerrar a nossa aula hoje. Okay. Então, como foi dito a princípio, o pastor tornou confirmar, o pastor vai estar numa série de conferências e não vai poder estar presente em online, e aí a nossa aula, para a gente não perder esse momento, vai ser gravado um vídeo e a gente assiste no horário que a gente puder. E na aula seguinte, no dia 21, que vai ser presencial, aí a gente tira as dúvidas desse momento, desse restante do livro, no caso de Juízes, e algo mais que ele possa inserir nessa aula, e ele dá continuidade a um assunto novo. Mas é importante que os irmãos assistam o vídeo. As provas já foram corrigidas. Amanhã os irmãos devem procurar o pastor Rivaldo, que já está com as provas de quem fez. Outra coisa que a gente coloca é que estamos pensando na possibilidade daqueles irmãos que se sentirem interessados em recuperar uma nota, ou mesmo por algum motivo tenha faltado a prova e queira fazer a prova. Quando nós concluirmos esse conteúdo que estamos vendo dos livros históricos, aí a gente vai fazer a nossa prova dos livros históricos. Depois disso, aqueles que faltaram, a gente vai fazer uma prova que venha atender aos 3 assuntos dados, certo? E aí é uma forma de recuperar a nota, ou também, além de recuperar a nota, aqueles que faltaram ter a sua nota correspondente às unidades passadas, tá certo? Isso depois de nós realizarmos essa terceira avaliação, que é sobre os livros históricos, tá bem? Então, os irmãos que já perderam as 2 primeiras, já começam aí vendo também os assuntos, dando uma revisada em todo o conteúdo, para quando chegar o momento, você melhorar isso, a notinha, ficar com a médiazinha melhor. Embora que a gente não está visando nota. Importante, como a gente vem sempre frisando, é a ideia da aprendizagem em si, que isso deve ficar muito, sendo uma coisa muito importante para todos nós. Agora, a questão do certificado, a gente só vai poder dar para quem alcançar, no mínimo, nota 7, certo? E a frequência. Nós temos percebido que houve uma redução do número de irmãos, talvez seja por conta de alguns ter tirado ou nota baixa, ou porque não fizeram as provas e já acha que não vai ter o certificado. Olha, o certificado é a coisa menos importante. O mais importante mesmo é a aprendizagem, viu? Então, um grande abraço a todos, e eu vou pedir ao irmão Érico, que ainda se encontra no meio, está aí, estou vendo que ele está. Irmão Érico, o senhor pode concluir nossa aula de hoje orando? Sim, podemos. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aprendendo mais sobre a Tua palavra. Que nós não sejamos meros ouvintes, mas praticantes, Senhor Deus. Abençoa o pastor que está à frente dessa missão de nos instruir mais, nos preparar mais para melhor te servir. Abençoa cada aluno e que nós possamos, de fato, aprender a Tua palavra e levá-la até os confins da terra, porque para isso é a nossa missão, Senhor Deus, fomos criados. Nós te agradecemos por tudo, perdoa os nossos pecados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe a todos. Alguns já vão estar na igreja logo mais, né, que vai ter uma atividade, outros vão assistir online.
Mas que Deus abençoe a todos. Amém, até mais, viu? Boa viagem, boas conferências.